Pessoal, mais uma vez estamos aqui, eu e o Manuel, conversando sobre valoração e vamos continuar aqui esse bate-papo. O tema hoje, eu acho que a gente falou sobre os processos, o indicador, os KPIs e tal, e agora nós falamos no primeiro vídeo que é uma equipe multidisciplinar que faz essa atividade, ok? Minimamente ou idealmente, o que a gente precisaria, o que a empresa precisaria, qual que seria a melhor forma de fazer, quais são os profissionais que deveriam estar envolvidos? Nós sabemos, a mineração, quando a gente fala de valorar algum ativo, o principal ativo da mineração é o subsolo, é o bem material. Não adianta você ter caminhão, planta, se não tiver recurso e reserva. Perfeito. Mas todo o restante está junto. Então, quem são esses profissionais para uma valoração robusta? Bom, primeiro, como você falou, o depósito tem que ter minério. Então, para isso, você precisa ter um trabalho de sondagem, de estimativa de recursos, Começa com mapeamento, amostragem, sondagem, modelo geológico, para você chegar numa estimativa de recurso e reserva. Aí envolve tanto geólogos, técnicos, a parte de engenharia de mina também, para chegar na economicidade, para você chegar aí no quanto de minério você tem naquele depósito. Aí depois entram todas as ciências aí da operação de mina, como a gente falou. Você vai ter que ter o planejamento de curto, médio e longo prazo, sendo bem feito para você entender como é que é o sequenciamento da produção. E nisso daí você vai envolver geologia, a engenharia de minas, com todas as variáveis aí que a gente conhece, da hidrogeologia, da geotecnia, do beneficiamento do minério, da geometalurgia, do marketing e até da precificação do produto. Então, é uma ciência aí que vai abarcar todas as operações de uma mineradora. Sim. Porque você vai ter que ter a parte e orquestrando tudo isso, a parte da engenharia financeira. Com a taxa interna de retorno, com os custos de SG&A, da administrativos, corporativos, investimento futuro, custo de capital. Então, você traz a parte que conversa com o mercado, a parte do retorno financeiro, mas subsidiada por todas as partes aí dessa ciência, que é a mineração, que envolve, eu posso estar esquecendo de alguma parte, mas eu falei genericamente da hidrogeologia. Você tem aí, tanto a parte de sondagem, de instrumentação, a parte de análise desses dados. Então, monitoramentos agora. Tudo isso faz parte, seja de um estado de arte de algo que esteja operando, seja de um projeto futuro, que é o que a gente fala muitas vezes no estudo de viabilidade. Você tem níveis de detalhamento desses estudos, que envolvem todas essas partes aí da mineração. Obviamente, você pode usar premissas e ter números aí de benchmark, números de mercado históricos de projetos que você usa para projetar aí projetos que você não tem tanta informação, mas eles todos provêm aí de uma interação entre essas partes aí da nossa querida indústria. Pessoal, então, resumindo, é multidisciplinar sim, precisa da turma da geologia para falar do material, precisa das turmas das engenharias para falar de como tirar, de como estocar, de qual que... Licenciamento ambiental é uma parte que a gente não falou muito, mas ela é fundamental, tanto para garantir que o projeto ele é viável, todo o tempo que você vai... Ninguém hoje consegue prever isso, mas os especialistas têm mais aptidão para isso, saber quais são os riscos de um projeto, A gente tem tudo que precisa ter, a gente conhece o by the book aí do que precisa, mas é crescente a questão aí da licença social e de ter a sociedade engajada, seja no entorno, seja toda a nossa sociedade no projeto, para que a gente consiga mensurar aí se um projeto ele é interessante para a sociedade. Então, a gente está falando da análise interna, mas tem que ter uma coisa holística aí e macro de que um projeto de mineração ele não é só
o depósito e o interesse e a disponibilidade de capital para fazer ele acontecer. Tem aí uma questão muito maior da licença social que tem que estar nessa conta da valoração também. Perfeito. Pode ser um risco gigante, né? Pô, a sociedade, ela tem um papel, a licença de operação dela foi apontada aí anos consecutivos como o principal risco da mineração. Isso está muito relacionado, sim, a essa licença social, né? Que a gente fala, que às vezes as pessoas acham que é um documento, não é um documento. Mas, então, na questão, pessoal, de ter uma equipe envolvida para valorar, olha só, a gente mapeia os principais riscos, né, os impactos de cada uma das áreas. E quem mapeia, quem avalia risco de área é o especialista da área. Então não tem como, né, um economista, que ótimo, ele vai saber muito de mercado futuro, e etc., que é a área dele, mas fala assim, não, o risco desse material em relação, sei lá, a compacidade para os geotécnicos, o nível d'água para os hidrogeólogos, a questão de teor estar em material que não é recuperável para os geólogos. Então, assim, cada um dentro do seu quadrado que consegue avaliar o risco ali dessas etapas. E tem uma parte muito difícil que envolve aí uma questão de futurologia, futurismo, que é o uso de novos recursos. Sim. Né? A gente vê aí tanto que hoje é rejeito que pode ser aproveitado futuramente. Até por questões de tecnologias, Tecnologia, necessidade da sociedade. A gente fala muito da transição energética, mas o entendimento do que tem disponível aí nas barragens de rejeito, por exemplo, é algo que a gente faz muito pouco. Uhum. A gente tem o caso da MG, que é incrível, que eles começaram a produzir lítio recente no rejeito, que eles estão armazenando há anos. Sim. Então, a gente precisa olhar com muito mais carinho e atenção para valorar o que a gente chama de rejeito ou estéreo, que num futuro, muito provavelmente, vai deixar de ser. Sim. Isso tudo depende de entendimento e de disponibilizar essa informação para as outras indústrias, né? Eu vejo muito potencial aí de você valorar barragem de rejeito para uma indústria que às vezes está vizinha e nunca teve atenção e nunca soube que aquele material estava ali. E aí a gente entra num assunto de cooperação que aí vale outros vídeos. Pessoal, o vídeo de hoje era isso. Espero que vocês estejam gostando. Continuem acompanhando aqui no canal.